Mapas, um podcast, mais um vídeo no YouTube. Saúde na medida. Nós vamos falar das principais medidas corporais que diz muito sobre a nossa saúde. Então o papo de hoje é saúde na medida. E a gente vai entender, dentro desse cenário da saúde na medida, quais são as medidas corporais. Grande Rodrigo Gris, seja bem-vindo. Érica Rocha, boa noite, sejam bem-vindos aos primeiros vindouros. Cláudia Borges, caraca, o time da pesada tá chegando aqui hoje. Vamos lá, galera. Quais são as medidas do corpo que diz muito sobre a nossa saúde? Então, em linhas gerais, a discussão de hoje vai tratar sobre, cara, como ter uma visão simples, prática, para que a gente possa se proteger de problemas possíveis que a saúde pode apresentar à medida que você tem algumas medidas corporais que são simples, fáceis de serem controladas e elas dizem muito. Por que eu escolhi esse tema? Ao longo do tempo, as pessoas, não ficou claro para as pessoas ainda que as medidas corporais, principalmente relacionadas ao ganho de peso, ela, na verdade, é uma embalagem de um problema que já está instalado há tempos. Vou repetir a frase, que essa frase eu cunhei ela há dias atrás, dias mesmo, não faz nem uma semana. A gordura corporal só é uma embalagem de um problema que já está se instalando há tempos. E as pessoas estão associando que a gordura corporal é a culpada do problema. Não, ela só é uma embalagem de um problema que já está se instalando. Por que eu estou falando desta forma? As medidas que eu vou comentar hoje com vocês, todas elas dizem muito sobre isso. Sobre essa embalagem do problema que está instalado. E esse problema que já está instalado, a questão que vem é o que está antes disso. O que constrói este problema das medidas corporais? Quais são os fatores de verdade? Aí alguns de vocês, de repente, podem trazer aqui, até colocar nos comentários. Eu imagino que os problemas desse ganho de peso, desse aumento da gordura corporal, é porque eu como muito. Pode ser. É porque eu não faço exercício. Também pode ser. É porque eu nasci azarado, minha genética. Também pode ser. Mas no final das contas, o que mais a gente observa relacionado a isso é o que está antes de você dar a garfada daquele alimento que você não deveria comer. Então, qual é a ação que está antes? Qual é o comportamento que está por trás do momento que você decidiu comer aquilo que não devia? Então, diz muito sobre psique, diz muito sobre o que você pensa sobre aquele momento, o que você sente sobre o que significa aquilo para você. Então, é muito importante compreender o que está antes, tá bom? Milton, Daniela, Fátima e Jacira, boa noite, sejam muito bem-vindos, obrigado a presença. Ou seja, quando eu estou falando de medidas corporais que diz muito sobre problemas de ordem metabólica e cardiovascular, que por vezes não, vão acontecer, essas medidas corporais, como eu disse, ela é uma embalagem de um problema que já está instalado. Qual é o problema? Maus hábitos. Qual é o problema que está antes dos maus hábitos? Alguma coisa na sua cabeça precisa estar organizada para você compreender por que você pratica os maus hábitos ou porque você não pratica os bons hábitos. É muito importante ter um acompanhamento profissional neste momento para ajudar você a compreender isso e, por vezes, isso vai modular os seus comportamentos, que, por vezes, vai te ajudar a decidir melhor se eu como, se eu não como, se eu faço ou se eu não faço exercício, se eu vou dormir mais cedo, se eu continuo dormindo tarde. Consegue entender? O que está antes... Qual é eu vou colocar assim entre aspas e com bastante cuidado e pedir uma licença em respeito aos profissionais colegas da área da sanidade mental, dizer assim, quais são os fatores de sofrimento que você está passando, que você acredita que isso justifica o seu comportamento não saudável, beleza? Mas foco na live, medidas básicas para que você possa pegar uma fita métrica aí hoje ou amanhã e começar a tomar nota, beleza? Primeira medida e mais simples de todas, inclusive eu falei hoje de manhã no history aqui do Método Mapas, circunferência do pescoço. Como eu disse no history de manhã, a circunferência do pescoço diz muito sobre uma medida de gordura que eu tenho nessa região. Então, se eu tenho essa medida do pescoço para os meninos acima de 40 e para as meninas acima de 35, diz
sobre a gordura que você está acumulando aqui. E existe um termo da estatística, né, das análises estatísticas, que chama correlação. Quando acontece isso, é porque há uma correlação com a gordura central, com a gordura da região visceral, a gordura que está muito próximo dos órgãos. Então essa medida diz muito sobre a quantidade de gordura que eu tenho próximo às vísceras, próximo aos meus órgãos, e essa gordura interfere gravissimamente no funcionamento do sistema como um todo. Então quando eu tenho essa medida maior, é um sinal de que eu tenho um grau de comprometimento das minhas funções por causa de uma inflamação sistêmica que acomete esse aumento de gordura corporal como consequência. De novo, Filó, seja bem-vinda, obrigado. De novo, a gordura só é uma embalagem do problema que já estava se instalando. E as pessoas vão atribuir que toda a culpa é da gordura. Sim, porque ela agrava, e não, porque ela só é a embalagem. O problema já estava sendo instalado antes. Então, medida do pescoço, galera, fita métrica, abaixo da linha do pomo de Adão aqui, mediu 40 para os meninos, ou menos, relativamente segurança na sua saúde ou menor risco de problemas cardiovasculares ou metabólicos, tá bom? Hoje já se sabe que a gordura em excesso tem problemas de impacto geral, sistema imunológico, sistema endócrino, sistema neural, todos os sistemas se comprometem quando eu tenho excesso de gordura. Mas de novo, 50ª vez só hoje, essa medida de gordura só é a embalagem de um problema que já estava se instalando, beleza? Meninos, 40, meninas 35, circunferência do pescoço, beleza? Outra medida muito simples que você pode fazer também com a fita métrica. Medida da região central, do abdômen, da região central. Essa medida também diz muito sobre essa relação de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, metabólica, câncer e todas as doenças que a gente diz crônica não transmissível. Doença crônica não transmissível. Doença D. Crônica C, DCNT, doença crônica não transmissível. Circunferência abdominal também é um problema. E aí as medidas também tem uma relação de medidas. E eu não anotei, mas eu acho que eu vou lembrar aqui de cabeça. Para os meninos acima de 100 ou 102 já é um alto risco, acima de 94 já é um risco importante de desenvolvimento dessas doenças. Então tem que estar abaixo dos 90. É uma relação segura. Para as meninas acima de 88, acho que já é um grande problema, acima de 90, os números são esses. Depois eu vou ver com detalhes e coloco no comentário da live. Então, circunferência abdominal, também existe uma tabela de risco para esses valores, porque essa gordura dessa região central diz muito sobre uma gordura que está próximo dos órgãos. E isso é muito preocupante. Tem que controlar essa medida. Então, pega a fita métrica. Crista ilíaca, este ossinho que a gente tem aqui na lateral, que normalmente fica a parte mais altinha aqui na lateral. Cicatriz umbilical, normalmente esses dois pontos, pensando numa linha horizontal, eles vão estar no mesmo ponto, normalmente, não é regra, mas normalmente. Crista ilíaca, cicatriz umbilical. Passou a fita por trás das costas nessa altura, na altura do umbigo ali, deu uma espiada. Cuidado para você não apertar a fita demais e estrangular a barriga, aí vai pegar a medida menor, aí você está roubando. Beleza? Colocou aqui, verificou a medida, vai na tabela lá na internet, circunferência abdominal. Ou circunferência da cintura, pode ser que você encontre um ou outro nome. E tem uma tabela falando sobre risco para essas medidas. Pescoço, circunferência abdominal. Estas duas medidas são as medidas que a gente diz mais básicas e de análise de padrão, eu vou colocar assim, de padrão ouro para risco ou sugestão de risco cardiovascular e doença metabólica. Beleza? Vamos colocar mais uma medida aqui. O peso corporal, por si só, ele pode dizer algumas coisas. Pode. Então, eu vou dar um exemplo. O Vlad sempre pesou, depois de adulto, por volta dos 77, 75 quilos. 75, 77. Sempre pesei isso. Depois de adulto, ok? Aí comecei a me exercitar, fiz umas musculação e tal. Na verdade, antes da musculação eu pesava 70. Aí fiz musculação, fiquei fortinho e tal, fui para 77. Legal.
Então, meu peso ótimo por volta dos 77 quilos. Hoje, eu estou pesando, estou com 81. Então, eu estou 4 quilos acima do meu peso ótimo enquanto adulto. Então, o peso tem um significado quando você sabe qual é o valor ótimo para você adulto. Ok? Numa boa forma física. O peso isoladamente. Mas a ciência sugere que a gente faça uma relação do peso pela estatura. Peso pela estatura. Isso se chama IMC, Índice de Massa Corporal. Então eu pego o peso dividido, o valor do peso, então no meu caso 81. 81 dividido pela minha altura em metros ao quadrado. Então tem uma fórmula. Então vocês vão jogar na internet aí, cálculo do IMC. Na hora que você faz o cálculo do IMC, seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, vai dar um índice. Esse índice tem score. Aqui, muito magro, vai ter problema de saúde. Aqui, tá bom, hein? Tá na faixa da normalidade. Aqui, ixi, aqui já tá com sobrepeso. Um pouquinho mais, ixi, obeso. E a cada score do IMC está dizendo sobre o seu risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Beleza? Agora deixa eu só fazer um parêntese aqui, um cuidado. O Vlad, quando faz o IMC, ele dá como sobrepeso. Por que dá como sobrepeso? Porque o Vlad, peso corporal dele pela estatura, dá um IMC acima do normal. Mas é porque o Vlad construiu músculos ao longo do tempo e essa musculatura pesa. Então o IMC não considera se você realmente tem mais gordura do que devia ou mais músculo do que o que seria normal. Então no Vlad acaba dando uma classificação não muito de acordo com as características do Vlad, porque o Vlad faz musculação. Ou seja, para você que faz musculação e está bem fortinho, com os músculos no lugar, o IMC pode ser um cálculo que te atrapalhe, que te dê uma relação não muito adequada. Aí, existe um outro jeito de você fazer essa análise. Volta a fazer a análise do IMC junto com a análise da circunferência da barriga. Circunferência central, circunferência do abdômen. Quando você usa as duas análises, se o IMC der um pouco acima, mas a medida central está baixo, significa que esse seu IMC diz muito sobre estrutura muscular. E está tudo bem, porque essa segunda medida da circunferência da barriga diz mais sobre gordura. Quem treina para ganhar músculo, normalmente a barriga não cresce tanto, normalmente. Então esse cara não desenvolve tanta gordura, não aumenta a gordura. Normalmente, não é regra, porque tem alguns meninos que abusam, começam a fazer exercícios com força para ganhar músculo, e alguém fala para ele que tem que comer muito para conseguir construir músculo. Aí ele come muito de verdade. Além de comer muito, come muita bobagem. E ele de verdade consegue construir braços e pernas e tudo aumentados. Só que aquela comida em exagero e de má qualidade também aumenta a gordura abdominal. Então a medida mais segura para falar de gordura que prejudica a saúde, circunferência abdominal. IMC é um jeito, mas eu não diria que ele é o mais adequado, tá bom? Para a ciência, a gente usa IMC de uma forma sempre generalista, quando eu estou olhando uma grande população, que eu não vou conseguir medir circunferência de forma precisa com todo mundo, eu pego peso e altura e faço IMC, tá bom? Isso é importante. Agora existe uma outra medida, que ela é mais precisa para falar sobre a nossa saúde, que é de verdade o percentual de gordura. Vlad, mas como é que eu vou medir isso? Então, aí para medir percentual de gordura já precisa ter instrumentos mais adequados e ou equipamentos com equações que são mais adequadas para essa análise, beleza? Aí você vai dizer assim, mas Vlad, tem um jeito de medir a quantidade de gordura corporal de forma precisa, exata? Essa conversa é ótima. Tem, claro que tem um jeito. É um jeito realmente preciso. Então, se você... Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero que vocês tomem cuidado com o exemplo, tá? Tu vai lá no açougue e compra um pedaço de carne, e esse pedaço de carne, por vezes, tem uma capinha de gordura, tem um pouco de gordura no meio dela e tal, e você pede pro rapaz que está te atendendo, pra moça, sei lá, para quem está te atendendo, e diz, olha, eu estou comprando aqui essa peça de carne,
Vê quanto que ela pesa. Vou falar um número aqui, 2,5 kg. Tá, agora eu quero que o senhor limpe essa peça direitinho, tire toda a gordurinha que o senhor vê aí. Aí o rapaz tira. Aí você pede para ele, agora pesa de novo a peça. Aí deu 2 kg. De 2,5 kg caiu para 2 kg. Ou seja, nesse processo de limpar a peça, você tirou a gordura e pesou separadamente. É possível fazer isso no ser humano? Diz aqui para mim, quem está assistindo de verdade, é possível eu pegar o ser humano, separar as estruturas corporais todas, e aí eu pego só a gordura e ponho na balança e peso? É possível? Responde aí. Sim, não, quem dá mais? Galera, é possível depois que você morrer. Tá bom? A gente desseca você, dessecando você, aí eu separo os componentes corporais. Então, enquanto você está vivo, não é possível você medir gordura de forma direta. Ou seja, existe um jeito de medir gordura de forma indireta. E qual é o jeito que a gente chama de padrão ouro, o melhor jeito de medir gordura de forma indireta? Indireta. Chama DEXA, que é um exame que tu entra para fazer como se fosse uma ressonância de corpo inteiro. E essa é Cláudia Borges, é isso aí. Num laboratório, Cláudia Borges, eu vou falar aqui, aconteceu e eu não sei se ainda é assim. Quando a gente faz pesquisa experimental, que é com animais, e nessa situação foi com rato. Eles pegam o rato, faz toda a análise que tem que fazer com os órgãos, com os tecidos do rato, e aí depois ele joga os restos no liquidificador com um determinado marcador químico. Esse marcador químico vai pontuar só gordura. Separa essa gordura, pesa separado do resto do rato. Que horror. Mas voltando ao DEXA. DEXA é um equipamento que a gente avalia densitometria corporal. Ele é muito utilizado para avaliar a saúde dos ossos. Então o lance da osteoporose, por exemplo, ou osteopenia, a gente avalia por meio do DEXA. E aí ele vê a densidade mineral óssea. Então o DEXA, você deita, ele vai escanear o seu corpo inteiro e ele consegue observar toda a estrutura óssea de forma precisa. Só que ele também consegue verificar as dimensões musculares, as dimensões de gordura, as dimensões dos órgãos. E aí por essas dimensões por imagem, ele consegue inferir a quantidade de gordura, a quantidade de músculo, peso dos órgãos, quantidade de água, quantidade de osso que você tem nesse corpo. Esse exame é o exame padrão ouro para medir composição corporal, tá bom? Então, se você tiver curiosidade, vale a pena. Por que eu estou falando disso? Porque o percentual de gordura diz muito sobre a sua saúde. Quando o seu percentual de gordura está acima de uma determinada faixa, há maiores riscos de desenvolvimento de doenças de ordem X e Y. De novo, a gordura só é uma embalagem do problema que já está se instalando. Ela só está mostrando para a gente a ponta do iceberg, porque o problema já está lá para dentro, tá bom? Vlad, eu não vou fazer um DEXA, como é que eu faço? O Vlad, quando atende os alunos dele, ele tem um equipamento que chama bioimpedância. É um sistema que a gente avalia por intermédio de ondas elétricas também, essa estimativa desses tecidos corporais. Músculo, ossos, gordura, água do corpo, então existe um equipamento que a gente mede isso. Bem legal. Por que isso é importante? De novo, na relação gordura e músculo, vou dar um exemplo. Para indivíduos por volta dos 40 anos, eu preciso ter uma determinada quantidade de gordura no corpo no máximo. Para os meninos, por volta dos 20% de gordura no máximo, com 40 anos. Para as meninas, no máximo, 25%, 26%, 27%. A cada faixa de idade, 50, 60, 70, aceita-se outros valores de percentual de gordura. Olha que erro que a ciência cometeu. Por que eu aceito? Não deveria aceitar. Porque se o índice de gordura ótimo para o bom funcionamento do organismo, eu vou dar um número aqui, é 15% para os meninos e até 20% para as meninas, por que eu não posso levar esse índice com o avançar das primaveras? Cometeram um erro grave, na minha opinião, modesta opinião, cometeram um erro grave na hora que você aceita que o índice de gordura possa ser maior nas pessoas mais longevas. Não,
ele tem que estar dentro dos índices que seriam ótimos. Não permitir isso acima. E como eu estava dizendo, além do percentual de gordura, há uma relação de quantidade de músculo que os meninos e as meninas devem apresentar. Então tem um índice, quantos por cento dessa estrutura corporal deve estar preenchido de músculo nos meninos e quantos por cento dessa estrutura corporal deve estar preenchido de músculo nas meninas. Então existe um número. E aí a gente faz uma conta da relação desse para esse. Então vou dar um exemplo. Para cada 2 quilos de músculo, eu tenho 1 quilo de gordura. Essa é uma relação boa. A relação de 1 para 1 não é uma relação boa. A relação tem que ser de 1,5 e 1,7 quantidade de músculo para cada quilo de gordura. Mas, Vlad, como é que eu vou saber disso? Pois é, tem que ter um profissional com equipamento bom e que tenha a competência de interpretar esses dados para te falar, você está bem ou você não está bem. Se você não está bem, eu preciso ajustar um jeito por meio dos seus hábitos, exercício, alimentação, qualificar o sono e todos os bons hábitos para a gente ajustar, ganhar músculo e eliminar gordura. E eu equilibrar essa relação músculo-gordura de forma mais adequada. É incrível saber disso, não é? E ninguém sabe, mas tudo bem. Segue o jogo. Para as pessoas mais longevas, isso inclui qualquer um acima dos 35 anos, porque é a hora que começa a curva descendente das nossas competências físicas e fisiológicas, a partir dos 35 anos. Então, existe hoje as pessoas... Grande escoteiro Juan, seja bem-vindo, Juan. As pessoas acima dos 35 anos começam a perder massa muscular de forma importante ano a ano. Importante. E as pessoas acima dessa idade começam a aumentar o acúmulo de gordura de forma importante a partir dessa idade. Só que tudo pode acontecer antes, à medida que a gente tem um monte de jovem muito sedentário, comendo muito mal. Muito sedentário é muito sedentário mesmo. 10, 12 horas sentados por dia. 10 a 12 horas sentados no dia. Tem sentado na escola, sentado na frente do computador em casa, sentado na frente da televisão. É gravíssimo, gravíssima essa epidemia do sofá, essa epidemia da cadeira gamer, essa epidemia da cadeira da escola. É gravíssimo. E isso está acelerando o problema com as crianças. Então as crianças já estão envelhecendo crianças. Que frase, hein? As crianças estão envelhecendo crianças. Que doido isso, porque eles estão perdendo massa muscular ou não ganhando na medida que deveria naquela fase de idade e estão acumulando muita, mas muita gordura, trazendo diversos impactos negativos para a saúde. Crianças com triglicérides altos, diabetes já alterada, que é a resistência à insulina, hipertensas, já desenvolvendo problemas respiratórios, diversos problemas. Alimentação ruim e o sedentarismo pegando pesado. Volta ao raciocínio. A partir dos 35 anos, essa queda que seria natural, mas nós não deveríamos aceitar, entre aspas, eu vou colocar assim, o normal que acontece, essa queda, a gente não deveria aceitar. A gente deveria tentar reverter isso. Como é que eu vou reverter essa queda de massa muscular e esse aumento de gordura por volta dos 35 anos? Tem que se exercitar. Seja bem-vindo, fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, aprende a gostar. Tem uma galera aí que adora essas frases, aprende a gostar. Não tem escolha, é uma condição, não é uma opção. Cuidar da saúde é uma condição, não é uma opção. Então, tenho que construir músculos e manter meu corpo metabolicamente, ou seja, realizando diversas reações químicas ao longo do dia, metabolismo mais acelerado para não estocar gordura. E é óbvio, né? Comer menos, comer com mais qualidade, ter um cuidado especial com o seu sono, com sua gestão de estresse e aí vai. Destas medidas todas que eu estou trazendo a discussão para vocês, óbvio que não tem como eu esgotar todas elas, mas essas são as mais importantes medidas. Circunferência do pescoço, circunferência do abdômen, IMC e percentual de gordura e percentual de massa muscular. Só um cuidado conceitual para vocês não confundirem, tá bom? Um cuidado conceitual. Se você fizer uma avaliação com um bom profissional que possa avaliar isso que eu falei para vocês, essa composição corporal, esse profissional, por vezes, vai falar assim para você, olha, a sua massa gorda
está dando, vou fazer um exemplo aqui, no caso do Vlad, está dando 18%. Pô, 18% é um número importante. Estou abaixo dos 20%, tá bom para a saúde, mas não estou num valor ótimo, que seria abaixo dos 15%. Então o Vlad está buscando estar abaixo dos 15%. Estou com 17, acho que 17%. Então ele vai dizer assim, Vlad, você está com 17% de gordura corporal, que corresponde a X quilos de massa gorda. Beleza? Massa é quilos total. Percentual é a relação desses quilos com o quilo do corpo como um todo. Beleza? Aí ele vai dizer assim para você, olha, e a sua massa magra tá X%. Quando ele fala massa magra, é todos os componentes corporais livre da gordura. Então, quais são esses componentes corporais livres da gordura? Eu tenho os ossos, um componente da massa magra. Eu tenho os músculos, mais um componente da massa magra. Eu tenho todos os meus órgãos, mais um componente da massa magra. Eu tenho todo o líquido do corpo, mais um componente da massa magra. E os outros demais elementos que a gente tem no corpo aí, que não vai dar algo muito expressivo, mas também está aí, que está livre de gordura. Então, estes componentes todos são massa magra. Agora, se ele disser assim, Vlad, a sua massa muscular é tanto. Ou seja, ele pegou um componente da massa magra e separou isso pelo método que ele está utilizando e diz que está um determinado valor. Por que é importante separar o conceito de massa magra de massa muscular? Porque quem começa a se exercitar, começa a se alimentar bem, começa a se exercitar, qualifica o sono, faz uma melhor gestão do estresse, e aí vai, essa pessoa por vezes vai desinflamar. Lembra que eu falo sempre da inflamação subclínica, inflamação sistêmica de baixo grau? Lembra que eu falo da inflamação? O processo inflamatório que acontece porque come mal, dorme mal, não faz exercício, enfim, essa inflamação sistêmica segura a água no corpo, você fica mais inchado e demasiado. E quem começa a se exercitar e começa a organizar os hábitos, naturalmente vai eliminar essa água excedente. E aí, se eu realizo uma nova avaliação, vai aparecer lá, e você perdeu massa magra, hein? Foi a água. Lembra dos componentes da massa magra? Que a água é um componente da massa magra? Essa avaliação não pode dizer que você perdeu massa muscular. Só perde massa muscular quem está atrofiando. Só perde massa muscular quem está num processo crítico de caquexia. Não está conseguindo comer, não ter um processo fisiológico adequado. Só perde músculo quem está realmente numa situação muito complicada. Quem está se exercitando não perde músculo. Ele pode eliminar água, que era uma água excedente. Então ele perdeu massa magra, mas ele não perdeu massa muscular. Tá bom? Só queria trazer luz a essa explicação, que às vezes o próprio profissional que está te avaliando não se sente ou realmente não é capaz de explicar, e aí fica uma confusão. Aí você sai falando, eu comecei a treinar, inclusive perdi um pouquinho de músculo. Não, você não perdeu, pelo amor de Deus, não tem como. Você só perde músculo que você ficar engessado, engessou a perna. Ela vai atrofiar porque você não mexeu ela. Tudo bem? Então cuidado com isso, cuidado. Às vezes as pessoas confundem isso tudo e viram um angu de caroço. E não é exatamente o que acontece, tá bom? Bom, para fechar, existem algumas medidas que a gente chama de relação cintura-quadril. O que é a relação cintura-quadril? Você pega a medida da cintura, que eu já falei como é que é, pega a medida do quadril, que é a maior medida da circunferência glútea, né, passando pela frente do quadril, passando lá por trás, a maior medida, e há uma relação da circunferência quadril, e também tem uma tabela para isso, para dizer de risco para essas doenças crônicas não transmissíveis. Perder massa magra não é perder massa muscular. É isso aí, Rodrigo, obrigado. Existe uma outra relação que chama relação cintura-estatura. A sua cintura não pode ser mais do que a metade da sua estatura. Então, por exemplo, a minha medida do abdômen, eu estou com 100 na medida do abdômen, e a minha altura é 1,77, se eu dividir 100 por 1,77, vai dar uma relação maior do que 0,5.
todo valor acima de 0,5 nessa relação está dizendo que eu tenho uma circunferência muito grande em relação à minha estatura. Então também é uma situação de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Estatura, essa me falta. O Rodriguinho é um cara, uma média estatura. Então é importante que essas medidas que são simples, mas são diz muito sobre a nossa condição de saúde sistêmica. Reitero e falo pela 13ª vez, eu acho. A gordura que você tem envolvendo você só é uma embalagem do problema que está antes, que são seus hábitos. E os seus hábitos só é a manifestação de alguma coisa que está antes, que está dentro da sua cachola aí, que diz muito sobre a sua psique. Ou seja, para que a gente possa ter de fato um ótimo equilíbrio para ter bons resultados para os hábitos que são saudáveis, eu preciso entender as etapas anteriores. E, por vezes, essa análise de consciência, esse conhecer-se de verdade, para que então você possa ter maior autocontrole e autocuidado. Um artigo científico muito bonito, muito bem escrito, foi identificar as características dos indivíduos que passaram por programas diferentes de dietas e programas diferentes de treinamento físico. Eu já falei sobre esse artigo algumas vezes, mas eu adoro ele porque ele tem ele elucida muito bem o que está acontecendo com a humanidade. Não é com você nem comigo, é com todo mundo. As pessoas estão perdendo o autocontrole. E por que esse documento concluiu isso? Porque você pode colocar na mesa, nesse estudo eles colocaram 7 diferentes tipos de dietas, das mais comprovadas pela ciência. Todas elas tinham a sua efetividade no curto prazo. Algumas tinham a sua efetividade, a sua eficácia no médio prazo. Nenhuma se sustenta no longo prazo. Então, em relação aos cuidados alimentares, o que você precisa adquirir consciência do certo e do errado e pronto. E esta consciência você tem que transferir para o seu dia a dia. E a partir daí, ter o autocontrole. Isso eu posso, isso eu não posso. Autocontrole é o grande desafio da humanidade. Está todo mundo destemperado. Ninguém... Seja muito bem-vindo, Thiago Peixe. Fundamental a gente saber como se autocontrolar. Só que tudo tem um elemento antes. Por que eu perco o autocontrole? Qual é o fator que está antes? Não é? O que ainda não está de fato conscientizado, concretizado dentro da cabeça de você? O que ainda significa aquela sua ação para você? Cada um vai responder de um jeito. Sugiro que todas as pessoas, em linhas gerais, procuram auxílio profissional à medida que não está conseguindo encontrar uma saída, porque isso vai custar caro, caso você não consiga realmente assumir as rédeas, que é o autocontrole. Beleza? Isso serve para alimentação, serve para exercício, serve para toda a procrastinação que você pratica, para toda a dificuldade que você tem de desenvolvimento, seja ele qual for, de relacionamento, de trabalho, enfim. Fundamental a gente ter a humildade, e quando eu falo para vocês, eu estou falando de mim, né? Fica mais fácil quando eu falo de mim, porque é exemplo vivo. A gente ter a humildade, por vezes a arrogância do Vlad, a soberba do Vlad, que todo mundo tem, uns mais, outros menos, né? A gente não vai procurar ajuda como deveria. Isso dificulta muito a gente poder, de fato, sanar os nossos problemas e aí assumir, de fato, a rédea daquilo que você quer melhorar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O assunto hoje começou falando sobre medidas corporais e a gente termina falando sobre por que a gente chega a essas medidas, não é? Afinal de contas, não é do dia para a noite que a gente adota hábitos ruins e a gente, infelizmente, insiste em manter esses maus hábitos. Mas nos vemos daqui 15 dias numa próxima live com conteúdo tão bacana quanto esse. E quem quiser, fica comigo, daqui 2 minutinhos eu volto para fazer alguns exercícios neuropsicofísicos. Sistema nervoso, construção de novas conexões, preenchimento de áreas do sistema nervoso, parte neurológica. Inclusive, pesquisas estão mostrando a neuroplasticidade, inclusive nos adultos. Ou seja, a gente ganha neurônios e novas ações aqui dentro.
Então, nossos exercícios são modular as nossas emoções. Físico, o movimento, a contração muscular. Cada qual contração gera toda uma manifestação dentro do corpo, mas ela tem um significado, ela gera uma emoção ou um sentimento. E isso provoca o nosso sistema nervoso a se remodelar. Por isso que a nossa aula é neuropsicofísica. Grande beijo, forte abraço, nos vemos, valeu, tchau, tchau. Quem gostou, deixa o comentário. Quem não gostou, também deixa o comentário. Quem gostou muito, manda o aviãozinho para os amiguinhos. Tá bom? Valeu, beijo, tchau, tchau, valeu!